A reflexão de hoje está no livro de Mateus 14, dos versículos 22 ao versículo 33. Vamos para a leitura, diz assim: Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção do mestre. Mas quando reparou no vento, quando ele olha para o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, me salva, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e logo disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Até aqui. Aleluia. Aleluia. Que palavra, hein? Como todos já me conhecem, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu gosto de trazer uma mensagem com título. E o título dessa mensagem é: Deixa Deus te acalmar. Deixa Deus te acalmar. Todos nós passamos por diversas provações durante a nossa vida. Todos nós já passamos, estamos passando ou vamos passar por grandes tempestades em nossa vida. E é interessante que a maioria delas chega de surpresa. Elas não avisam que vão vir. Elas chegam de surpresa. Elas nos pegam de surpresa. A Bíblia diz aqui que os discípulos entram num barco a mando de Jesus. Vamos entender a mensagem. Eles não entraram desobedecendo uma ordem, mas eles entram no barco a mando de Jesus. E mesmo obedecendo a Jesus, eles foram pegos por uma tempestade. Eles foram pegos aqui de surpresa por uma tempestade terrível. Durante toda a noite, a Bíblia diz que durante toda a noite esses homens remaram, mas não saíram do lugar. A tempestade era muito forte. Eles estavam no meio do perigo, ou seja, eles estavam no meio do furacão, do olho do furacão. Era muito forte aquela tempestade. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e você está passando em meio a uma grande tempestade. Você está se identificando com essa mensagem, pois chegou na tua vida, chegou na tua casa, chegou na tua família, chegou no teu casamento, no teu ministério, uma grande tempestade. Eu vejo aqui aqueles homens angustiados. Eu vejo aqueles homens com muito medo. Eu vejo aqueles homens perdendo as forças, perdendo até mesmo a esperança. Mas sabe o que acontece? Jesus aparece. Eu quero profetizar que em meio a essa tempestade que você está passando, em meio a esse tempo de angústia, esse tempo de medo, esse tempo que você está vivendo sem esperança, Jesus vai aparecer. Jesus vai aparecer. Ei, irmão, Jesus vai aparecer. Irmã, acalma o teu coração. Jesus vai aparecer. Deixa Deus te acalmar. Interessante que Jesus primeiro acalma os discípulos, para depois acalmar o mar. Ele não acalma o mar primeiro, para acalmar os discípulos. Primeiro ele acalma os discípulos, para depois acalmar o mar. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o porquê disso? Porque a tempestade que estava dentro dos discípulos era maior do que a que estava fora. A tempestade que estava dentro daqueles discípulos, do coração de cada um deles, era maior do que a que estava lá fora. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente valoriza o problema e esquece de adorar o consumador de todas as coisas, o Deus poderoso. Muitas vezes a dificuldade ela te cega, muitas vezes a dificuldade não é tão grande, muitas vezes essa tempestade ela não é maior que você, mas você acaba fazendo que ela se torne maior. Aqueles discípulos, a tempestade que estava dentro deles era maior do que a que estava lá fora. Sabe o que significa? Significa que às vezes o problema que enfrentamos, as circunstâncias que passamos, que nos cercam, elas causam em nós um sentimento destrutivo. Elas começam a destruir a nossa alma.
porque ela nos torna, ela acaba nos tornando refém daquele momento. Não adianta acalmar o mar sem acalmar o coração. Não adianta acalmar as circunstâncias sem acalmar os sentimentos. Você está entendendo? Quando o Senhor vem ao nosso encontro, é isso que Ele faz. É isso que Ele faz. Não adianta acalmar o mar sem acalmar o nosso coração. Não adianta o Senhor acalmar as dificuldades que está sobrevivendo em nossas vidas se Ele primeiro não acalmar o nosso interior. Não adianta o Senhor acalmar as circunstâncias que nos rodeiam sem Ele acalmar os nossos próprios sentimentos. Quando Deus Ele vem, quando Ele aproxima, quando Ele chega, é isso que Ele faz, irmãos. É isso que Ele quer fazer na tua vida hoje. Ele quer acalmar esse problema. Deixa Deus te acalmar, para Ele acalmar o problema. Deixa Deus te acalmar, para Ele acalmar as circunstâncias que te rodeiam. Deixa Deus te acalmar. O problema que você está passando, ele pode ser o caminho para o acesso do Senhor chegar na sua vida. Você está entendendo? Essa circunstância difícil que você está passando, ela pode ser o acesso para Deus chegar até a sua vida, para Deus chegar até o seu coração, para Deus chegar até a sua família. Quando Jesus ele vem andando sobre as águas, ele tem uma mensagem para aqueles discípulos. Ele não está só mostrando que ele domina todas as coisas, que ele é o Deus soberano. Não, ele está trazendo uma mensagem. Ele está dizendo assim aos discípulos: sabe isso que está te afligindo? Sabe isso que está te ameaçando? Sabe isso que está te gerando medo? Sabe isso que está conspirando contra você? Então, ele está dizendo assim: tudo isso está debaixo dos meus pés. Eu tenho total controle sobre tudo isso. Deus está dizendo para você que está me vendo aqui. Ele está dizendo: sabe esse medo, essa aflição, isso que está te ameaçando, isso que está constrangindo, está conspirando contra você? Sabe isso que tem tirado as tuas noites de sono? Eu domino. Esse problema na tua vida está debaixo da planta dos meus pés. Eu domino ele. Eu acalmo ele agora. Eu paraliso ele agora. Mas primeiro eu quero tratar contigo. Primeiro eu quero acalmar o teu coração. Primeiro eu quero acalmar os teus sentimentos, para depois acalmar a tempestade, para depois acalmar as circunstâncias. O Senhor, Ele sabe de todas as suas lutas. Ele é infinitamente maior que seus problemas, irmãos. Ele é infinitamente maior que os teus problemas. Pedro, no momento de entusiasmo, quando ele ouve a voz de Jesus, ele se entusiasma. Ele perde o medo. E naquele momento de entusiasmo, ele foi ao encontro do Senhor. Ele andou sobre as águas. Ele desce naquele momento de tempestade, pisa nas águas e vai andando de encontro a Jesus. Porém, ele se distrai com o vento. Ele dá uma distraída com o vento. E naquele momento de fraqueza, ele começa a afundar. Você sabe o que eu aprendo aqui? Muitas vezes no momento de fraqueza, a gente perde o foco. No momento de luta e desespero, a gente se distrai. E a gente perde o foco em Cristo. A gente perde o foco em Jesus. E aí nós precisamos do socorro dele. Jesus levantou Pedro no momento de fraqueza. No momento daquela fraqueza que Pedro teve, que ele começa a afundar, Jesus estende as mãos e levanta ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Que as lutas, elas não vão durar para sempre. Está lá em Salmos 35, choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Se você está passando um momento de luta na sua vida, Salmo 35 para você, Salmo 30 verso 5, choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você distraiu no meio da sua batalha, eu quero dizer que Jesus, ele vai aparecer, estender as mãos, e ele vai te levantar, ele vai te tirar desse problema, ele vai te tirar desse caos, mas deixa Deus te acalmar. Deixa Deus te acalmar, deixa Jesus te acalmar. O Senhor, Ele sempre vem ao meu socorro, Ele sempre vai chegar para te socorrer, para acalmar esse vendaval da tua vida. Por isso deixa Ele te acalmar nesse dia. Você que está aqui sendo ministrado através desse vídeo, deixa Deus te acalmar. Qual é o segredo, pastor Cadu? O segredo é fixar os olhos no Senhor, porque quando nós desviamos os nossos olhos do Senhor, nós afundamos, nós caímos.
Pedro nos dá essa lição. Enquanto ele está fixado os olhos no Senhor Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele se distraiu por causa do vento, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Talvez você estava até caminhando com o Senhor, fixado os seus olhos, mas você por um momento se distraiu, olhou para as coisas mundanas, olhou para aquilo que não era para ser olhado, olhou para aquilo que não era para ser olhado, e você fraquejou por causa de uma distração. Talvez você se distraiu na tua empresa, a tua empresa começou de ir mal para pior. Volte a fixar os olhos no Senhor, coloque a tua empresa nos olhos do Senhor, volte a colocar o teu casamento fixado em Jesus, os teus projetos e sonhos fixados em Jesus. Pedro andou sobre as águas quando os olhos dele estavam em direção do Mestre, mas quando ele se distrai para olhar para o vento, para olhar para outra coisa, ele começa a afundar. Ei, fixe os seus olhos em Deus, em mais nada, porque Deus tem o melhor para você, e Deus, nesta oração, nessa reflexão, Ele quer acalmar o teu coração. Deixa Deus acalmar a tua vida, deixa Deus acalmar essa tempestade que se levantou contra a tua família, contra a tua vida sentimental, profissional, ministerial e até financeira. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Compartilhe essa mensagem, nos ajude a compartilhar essa mensagem, porque alguém nesse exato momento pode estar precisando de uma salvação, de uma cura, de uma mensagem como essa. Envie e compartilhe. Me siga lá no Instagram, Cantor Cadu Ferraz, também no meu canal do YouTube, Cantor Cadu Ferraz, no Facebook, Cantor Cadu Ferraz também. Eu espero você nas minhas redes sociais. Todos os dias eu trago uma mensagem, todas as semanas tem uma mensagem nova, uma reflexão para abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe.